Geralmente, quer dizer, aqui a gente acompanha, né? A gente tem uma situação básica que é o seguinte: reunião de início, reunião de acompanhamento e reunião de finalização. Ou seja, é óbvio que isso não significa que é uma reunião só. Em alguns projetos, eventualmente, nem precisa ocorrer. Em outros projetos, ao invés de uma reunião, tem que ser 3, 4, 5. Né? É óbvio que depende dessa questão do desenvolvimento e da viabilidade. E geralmente em projetos grandes, quando você começa a trabalhar com construtoras ou incorporadoras, é óbvio que acaba virando depois sempre um certo pleito de produtos, entre aspas, similares, entre aspas, equivalentes. Sendo que em alguns casos os caras respeitam efetivamente a tua especificação ou a sua orientação de especificação. Então você especificou 3 fornecedores, o cara vem com uma quarta, um quinto fornecedor, mas ele te manda todos os dados e te põe em contato com esse fornecedor para você ter a comprovação de que efetivamente esse produto atende vamos dizer, a qualidade da sua especificação, né? E muitas vezes tem pessoal que nem te fala nada e depois, muitas vezes isso acontece, o cara faz lá, dá a ajeitada dele, porque um cara, né, tinha uma luminária também redonda, não se preocupou com a fotometria e coisa e tal, e aí quando chega depois que o cara põe o resultado para acontecer, aí vira aquele problema que óbvio que o desempenho é totalmente diferente do que estava projetado. E aí o cara quer que você dê uma solução, e aí não tem solução, você fala, ó, tá, melou, né? Você pisou no meio do caminho, e aqui no Brasil não acontece nada, né? Quer dizer, você vai para fora do Brasil, se alguém passar por cima do arquiteto, o cara toma um processo monstruoso. Eu acho que talvez com o tempo isso venha a ocorrer aqui no Brasil. Vamos dizer, a gente percebe que, por exemplo, que em certas tipologias de projeto onde cabe a questão da norma de desempenho, né? Vamos dizer, os contratantes, construtoras, incorporadores estão começando a ficar mais preocupados porque depois existe aí, nesse caso, uma questão de uma responsabilização civil e criminal. Né? E se acontece aí alguma coisa, né, quer dizer, a norma técnica está aí para garantir que dá os seus parâmetros. Se o cara não cumprir, né, azar, não só, né, quer dizer, não só do cliente, porque geralmente no Brasil é aquela história, quem paga o pato é o cara que recebe a obra mal feita, não executada como devidamente o projeto especificava. E isso, com o tempo, a tendência é acabar com isso, é começar a tornar as coisas eventualmente um pouco mais sérias. Acompanhamento de instalações depende do que foi combinado ou contratado pelo cliente. Então, existem projetos em que nós terminamos o projeto, geramos toda a documentação necessária e a relação com o cliente termina aí. E para alguns clientes, no caso, tudo depende do contrato que é feito, né? Alguns clientes gostam, na verdade nós gostamos também, de acompanhar a execução do projeto para ter certeza de que o que foi projetado é aquilo que realmente vai funcionar no final de tudo instalado. Normalmente eu acompanho obra, deixo isso de maneira bem flexível para o cliente me contratar, enfim, do que tem necessidade, mas eu acho uma parte bem importante o acompanhamento. Geralmente esse acompanhamento eu gosto de fazer com todos os profissionais envolvidos e, se possível, o cliente também, com isso a gente vai prever situações, vai evitar algum tipo de situação de conflito entre sistemas. Vai ver juntos alguma surpresa que pode ter acontecido na obra, né? A gente sempre tem que pensar que obra é um protótipo, então no decorrer do processo de projeto, no decorrer da execução da obra, podem existir adaptações, interferências de algum outro sistema, e é necessário então ter esse tipo de acompanhamento. Mas também, assim, existem obras que ou o cliente não quer, ou existe um outro responsável por essa parte, então a gente tem que fazer algumas concessões do cliente. Existem situações de obras remotas, obras que a gente faz à distância, então muitas vezes se usa artifícios como vídeos ou, enfim, também uma outra pessoa dando apoio.
Mas no geral, sim, é sempre feito acompanhamento de obra nas etapas principais, pelo menos. E claro, existem clientes que têm um pouco mais de necessidade ou um pouco mais de insegurança e que nos solicitam um acompanhamento um pouco mais assíduo. Isso também, sempre a gente precisa entender a realidade e a necessidade de cada projeto, de cada cliente. A gente acompanha com uma regularidade grande. Até porque o custo é menor, é uma coisa que normalmente está incluído no nosso custo. Quando o projeto é fora do Rio, a gente, aí tem que ver, aí a gente negocia com o cliente, né? Quando a gente apresenta a proposta de projeto, a gente diz, você vai querer quantas visitas? Porque, né, elas precisam ser custeadas pelo próprio cliente, porque a gente, por exemplo, a gente já fez um apartamento em Lisboa, imagina se tem condição de acompanhar a obra. A gente está fazendo uma casa agora na Argentina, em Nordelta, e igualmente não dá para acompanhar, porque o cliente pagou uma visita, mas não vou periodicamente na obra, senão o custo de acompanhamento se torna mais alto do que o custo de projeto, então se torna inviável, né? Então, é por isso que eu comentei na resposta anterior que a gente faz o mais mastigado possível óbvio, a gente acompanha, mas caso a gente não possa acompanhar, para reduzir a margem de erro. E acompanhar é justamente para reduzir a margem de erro, né? Para a gente verificar como está sendo a execução e porque também tem muita coisa que acontece na obra, né? Bateu uma viga, tinha uma viga aqui, às vezes é uma reforma e não tem como ver antes de quebrar tudo. Então, agora tem uma viga, e aí, o que vai fazer? E aí a gente tem que ir adequando o projeto na obra. Então, se a gente não está presente na obra, fica inviável, né? Lidar com as adversidades e desafios. É isso aí.